Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, lembrando da aula passada que a gente começou variações de funções, a gente vai dar continuidade na aula de hoje. Mas um recadinho antes, sigam a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo e também se inscrevam aqui no canal do YouTube, tá bom? E aqui embaixo tem a descrição, tem o complemento da aula, atividades extras e tudo um pouco mais, tá bom? Então vamos lá, começando a aula. Então, variações de funções. A gente viu a função afim. Agora a gente vai ver a função linear. Na função linear, ela é bem simples. A fórmula geral da função linear é f de x igual a ax. Ax, mas na função afim, a gente viu que era f de x igual a ax mais b. O que aconteceu com o b aqui? Pronto. O b daqui, ó, o mais b daqui, isso aqui é igual a zero. Não altera, entendeu? Então, uma função com mais zero não tem diferença. Então, por isso que na função linear, o b é igual a zero. Então, quando você não encontrar o b, você sabe que é uma função linear. Então, quais são os elementos da função linear? É x, que é igual a quem? O domínio. F de x, que é igual à imagem. E a, que é igual ao coeficiente. Temos um exemplo aqui, ó. F de x igual a menos 1/3 de x. Menos x a 1/3. A gente bota ele no gráfico e vai ficar assim, exatamente assim. Quando x for igual a 1, vai dar 1/3. Quando x for igual a 1, dá 1/3. Então tá aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá? 1/3. Quando x for igual a 2, e assim vai, sucessivamente. Montamos um gráfico, um exemplo. Porque a função linear ela não tem uma variação de b, porque b é igual a zero. Na função quadrática, a gente vai ver o quê? F, que é igual a quê? A relação do domínio em a imagem contra domínio. Ou seja, a gente vai pegar o resultado dessa função aqui e buscar deixar como contra domínio. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. A função quadrática, a gente vai pegar uma função de segundo grau e jogar. Quais são os elementos da função de segundo grau? Domínio, que é x, f de x, que é a imagem, e a. A é o coeficiente que determina a concavidade da parábola. Ou seja, esse a aqui, ó, a é diferente de zero. A tem que ser diferente de zero. E com isso, a gente só tem o quê? A maior que zero e A menor que zero. Se A for igual a zero, não tem como a gente fazer a concavidade da parábola. Tranquilo? E depois a gente tem dois coeficientes, B e C, que são coeficientes. Através dessas informações aqui, a gente vai ligar para a próxima parte, que é raízes da função. A gente vai ver que, lembrando em Bhaskara, a fórmula geral e a fórmula de delta. Então, a fórmula geral, a gente precisa encontrar o delta. Então, a gente volta para essa fórmula aqui. Só que lembrando, definir o número da raiz. Ou seja, para definir o número da raiz, a gente precisa saber se delta é menor que zero, logo, não possui uma raiz real. Porque não existe a raiz de um número negativo. A gente sabe disso, né? Não existe a raiz de um número negativo. Por quê? A gente está falando de uma raiz quadrada. Menos vezes menos, mais. Nenhuma hipótese. Na nossa ideia de conjunto de números reais, existe um número, uma raiz negativa, tá bom? Então, se o delta for menor que zero, então não existe uma raiz real, ok? Se o delta for igual a zero, significa que x1 é igual a x2, ok? E se o delta for maior que zero, são raízes diferentes. x1 e x2 são raízes diferentes. Elas são cada uma com seu valor, tá bom? E agora vamos para o vértex. Como é que ficaria o vértex? O vértex para encontrar é simples. Para você encontrar o vértex de x, você só bota menos b sobre 2 vezes a. Você já encontra quem? X do vértex. Quem são eles? Calma que a gente já vai chegar lá. E para encontrar o y do vértex, a gente vai botar quem? Delta menos delta sobre 4 vezes a. Que é igual a quem? O y do vértex. O y do vértex. Esses dois vértices servem para dizer o quê? Os pontos no ângulo e na concavidade. Os pontos em x, o vértex em x e o vértex em y. Tá bom? Agora vamos para a parte do gráfico. Quando o delta é menor que zero,
A gente tem esse aqui, ó. É aqui nesse ponto que o vértex se encontra aqui, ó. Tá bom? Agora, só existem dois tipos de gráfico, tá? Antes disso, só existem dois tipos de gráfico. O A maior que zero e o A menor que zero. Então, como assim? Se a gente só vai conseguir chegar na parte do gráfico se isso aqui acontecer, ó. Se isso aqui acontecer. Se isso aqui não acontecer, não tem como a gente chegar nessa parte aqui, ó, do gráfico. Porque se A é igual a zero, não temos o quê? Determinamos a concavidade da parábola. Então, como não tem como determinar, não tem como determinar a curvatura. Ok? Se não tem como isso, então é só uma reta normal. Não é um... Se não definimos isso, não é uma parábola. Tá bom? Agora, voltando para o gráfico aqui. Tá? Então, quando o delta for menor que zero em A maior que zero, a gente vai ter esse gráficozinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A curvatura não chega nem em X. Ela não chega nem em X. Ó. Ela não toca. Pode se aproximar o máximo possível, mas nunca vai se tocar em X. Ok? Quando delta for menor que zero. Então, a curvatura nunca vai tocar o eixo X. Quando A for menor que zero, vai acontecer a mesma coisa, só que ao contrário. Em vez de ser de cima para baixo, vai ser de baixo para cima. Vai vir do negativo, tentando chegar no positivo, mas não vai conseguir, porque não vai tocar no eixo X. O eixo X aqui fica inalcançável para o delta menor que zero. Então, quando A é maior que zero, o delta vem de cima e tenta chegar na parte negativa. Não toca. Quando A é menor que zero, a curvatura tenta chegar em X, mas não toca, ok? Agora, quando o delta é igual a zero, quando o delta é igual a zero, quer dizer que o quê? Que tocou no eixo e subiu novamente, entendeu? Tocou, subiu, tocou e subiu, não passa do eixo X, chegou lá, bateu e voltou, tá bom? Mesma coisa é nessa aqui, ó, quando A é menor que zero. Ele vai vir de baixo, bater e voltar, tá bom? Não vai tocar. Então, fica tranquilo. Então, nunca vai passar de X quando o delta for igual a zero. Isso, vai bater no eixo X e voltar. Ela não passa. Agora, quando o delta é maior que zero, o que a gente sabe? Que ele pode passar do eixo X e volta e bate de novo no eixo X. Ele pode ir aqui, ó, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. A gente tem isso. Agora, de baixo para cima, quando A é menor que zero. De cima para baixo, quando A é maior que zero. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos recapitular o que a gente já viu de uma forma mais simples para ver se vocês memorizam dessa forma. Vamos lá. Não esqueça da boca. Como assim? Se eu quiser lembrar qual lado vai ser a concavidade, é só lembrar. Quando A é maior que zero, eu vou estar sorrindo. Entendeu? Rindo. Quando A é menor que zero, a pessoa fica triste. Tá bom? Triste, concavidade para baixo. A menor que zero. Feliz, concavidade para cima. A maior que zero. Então, lembrar da boquinha. Para quando você quiser saber qual lado vai ser a concavidade. Para baixo, A menor que zero. Para cima, A maior que zero. Triste, triste, feliz. Tá bom? Vamos lá. Raízes. Serão sempre duas raízes. Lembre-se disso. Então, quais são as duas raízes? x1 e x2. Então, x uma linha e x2 linhas. Tá bom? Então, vamos lembrar agora do vértex. O vértex aqui, ó. X do vértex é B menos B sobre 2 vezes A, ou a média de duas raízes. Como assim a média de duas raízes? Você pode perceber aqui, ó, aqui nesse gráfico, temos x1 e x2. E a média, quem está no meio? Quem é esse aqui que está no meio? O x do vértex. Então, se eu somar esses dois e dividir por 2, eu vou ter a média disso aqui, então eu também vou ter o x do vértex. É uma forma também mais fácil também de encontrar o x do vértex, tá bom? E como é que eu posso encontrar o y do vértex? Olha aqui, ó, substituir x do vértex no lugar do x na função.
Se eu pegar isso, então você vai ter aqui, ó. Porque, ó, no gráfico, essa parte aqui, ó, está direcionada a quem? A y do vértex. Se você fizer a substituição, você vai encontrar o y do vértex. Você tem a forma mais fácil de encontrar o x do vértex, pegando o x uma linha e x duas linhas, somando e dividindo por 2. Você encontra o x do vértex, tá bom? Então, recapitulando. Boquinha para cima, o quê? A maior que zero. Boquinha para baixo, A menor que zero. Raízes. Serão sempre duas raízes. E quais são elas? x1 e x2. Tranquilo? Lembra disso, sempre duas. Equação do segundo grau, duas raízes. O vértex a gente tem aqui, ó, menos b sobre 2 vezes o valor de A. Você pode fazer isso, você encontra o x do vértex e o y do vértex. Espera aí, pessoal, que faltou só acrescentar o vzinho aqui. Pronto. E o y do vértex, como é que faz? O y do vértex, a gente pega o valor de delta e divide por 4 vezes o valor de A. Só isso. Só que lembra disso, ó, são negativos os dois. Se b está negativo, menos vezes menos, mais. Se delta der um número negativo, você multiplica menos vezes o valor de delta e aí vai. Então, não se esqueça, essas são as regrinhas simples e tranquilo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.